o senhor governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Com tudo e com todas as provas que constam nos autos, que são um oceano perto do que aconteceu no Rio de Janeiro. Verdade. Eu gostaria de entender, eu gostaria de poder saber o porquê, até agora, eu não quero acreditar, de ser pelo fato de que ele tem o pai senador da República aqui, ou a mãe deputada federal. Eu não quero acreditar que de alguma forma existe alguma influência nisso. Porque eu confio e o povo brasileiro quer sim confiar na justiça. Eu gostaria que a consciência de cada um e daqueles que têm o dever de julgar e de fazer pudesse ver quantos paraenses morreram porque não tiveram o socorro devido. Porque o dinheiro que esteve e que foi para lá, através do governo do presidente Bolsonaro, não foram para os caminhos corretos, para o atendimento à população do Pará. Isso é uma vergonha. Isso não se pode aceitar, Max. Não, sem dúvida. É tão absurdo assim que chega, sabe, chega assim inacreditável. Isso pega na nossa mente, a gente fica pensando nisso, a gente fica, cara, um rombo não é de 100 mil, não é de 1 milhão, não é de 10 milhões, não é nem de 100 milhões, é de 1 bilhão e 300 milhões. Você tem um rombo de mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio, e aí vai ficar tudo por isso mesmo. Sabe, afastar o Helder Barbalho era o mínimo. Era o mínimo, isso era para interditar o Estado. Exatamente. Interditar o Estado, a população quer saber aonde está esse dinheiro. A população quer saber. Sabe, é o mínimo. Afastar o governador é o mínimo para a investigação correr bem. Né? E é aquilo que o senhor acabou de falar. A gente não quer acreditar em interferência política. Que aí seria um absurdo, né? Eu ainda acredito que isso não é. Eu ainda acredito e quero acreditar. Trabalhei durante 30 anos direto com a questão de estar trabalhando com a justiça, com o Ministério Público, né, no socorro ao que é correto, ao que é justo, né, para socorrer o cidadão de bem, para socorrer a família. Né? E eu não quero acreditar aqui, sinceramente, que possa estar havendo alguma interferência política no caso Helder Barbalho. Não, é uma vergonha. É uma ofensa tanto ao povo do Pará quanto a cada brasileiro. Sabe? Em cada dia que se passar aqui, eu vou fazer questão de lembrar, deputado, que 1 bilhão e 300 milhões no Pará sumiram. Fizeram uma mágica lá, né? E ninguém sabe onde é que parou esse dinheiro. Eu vou lembrar aqui porque eu quero saber. Quero saber qual vai ser a investigação, o que vai dar isso, aonde está esse dinheiro. Isso precisa ser esclarecido. Não é para daqui a 1 mês, 3 meses, ano que vem, não. É para ontem. É para ontem. O povo não pode aceitar uma coisa dessa. É uma vergonha. Vergonha que está acontecendo nesse país. E uma outra coisa também que a gente viu recentemente, deputado, lá no Pará, e ficamos assim assustados, né? Era aquele tipo de negociação que estava havendo ali com o CEAP, Comando Vermelho. Como é que foi essa história aí? Max, isso aí eu até gravei um vídeo mostrando essa situação para todo o povo do Pará. Né? E agora, o que se pode esperar, minha gente? Às vezes eu queria assim, o pessoal diz, rapaz, você é maluco, você fica falando as coisas. Digo, mas o que é que eu posso esperar? Eu tenho que ficar calado? Será que eu vou ter que ficar calado em ver isso? Eu falo para as pessoas, não, o que é que se pode esperar de outras secretarias? O que é que se pode esperar da questão, como é o caso da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, que lida com os presos comuns, com presos de alta periculosidade, como é o preso das organizações criminosas, do PCC, Comando Vermelho, né, da família do Norte, da família do Diabo A4 que possa existir aí. Quando tem um governador que se inclui e que se nivela do mesmo jeito nas ações, vocês que estão do outro lado, que não tomaram conhecimento, o que o Max acabou de mencionar, é simplesmente, vocês não vão acreditar, minha gente.
A cúpula da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, foi para uma cela onde se encontrava, na penitenciária de segurança máxima dentro do estado do Pará, pegou a cúpula presa do Comando Vermelho, trouxe para dentro dessa cela, forneceu os telefones e fez uma conferência, a cúpula presa do Comando Vermelho, com a cúpula da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, com o bandido do Comando Vermelho, conhecido por Leonardo, que está foragido, solto. Sabe qual é o assunto? Vamos negociar a não matança dos policiais penitenciários e agentes penitenciários que estavam ocorrendo. Vocês entenderam? Nós temos áudio. Ainda ontem e hoje eu protocolei junto ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao Ministério Público do Estado e à OAB, mandando expedientes, pedindo providência e mandando os áudios. Os áudios desta conferência simplesmente vazou. A cúpula do Comando Vermelho presa dentro do estado do Pará, que eu não tenho os nomes aqui, senão eu lhe passaria, com a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária e o líder do Comando Vermelho, que está foragido dentro do estado do Pará, para tratar dos benefícios para parar a matança dos agentes penitenciários e policiais penitenciários. Coisa do outro mundo. O Estado negociando com a organização criminosa. Ou eu não sei se menos mal é a organização criminosa ou o Estado, eu não sei qual é a pior organização criminosa que tem lá. Se é o Comando Vermelho ou o Estado. Porque, minha gente, vocês não vão acreditar. Eles exigiram banho de sol, 4 refeições por dia, visita íntima e colchões para começar. Para começar. Sabe o que aconteceu? Foram atendidos. Foram atendidos. Não sou eu que estou falando, não. Está nos áudios. Sabe o que aconteceu no final? E o que é mais ridículo ainda, quem coordenou a conferência não foi a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária. Foi o chefe, o líder do Comando Vermelho do lado de fora. Ele encerrou a reunião. Ele, Max, disse que, bem, atendidas as nossas exigências, eu vou passar administrativamente, ou seja, eles estão, acho que até mais organizado que o Estado lá. Eu ia falar bem isso mais agora. organizado que o Estado. Então, administrativamente, eu vou passar um salve para quem, cidadão comum que está aí, não sabe o que é um salve. É uma ordem da liderança de organizações criminosas para coisas que devam acontecer dentro da cadeia ou fora da cadeia. Inclusive julgamentos daqueles que todos nós conhecemos. E eu vou passar um salve para suspender as matanças e vamos ver como é que fica. Dona Mari. Isso é coisa que eu pensei que eu, nos meus 30 anos de policial, que vivi na rua combatendo o Comando Vermelho, na proporção do Estado do Pará, com os líderes do tráfico lá, né, como era o caso do Dote, como era o caso do Zé Roberto lá de Manaus, que é o líder da família do Norte lá, que nós, paraenses policiais, colocamos na cadeia. Eu, como policial, e eu não tenho a menor dúvida, os agentes penitenciários, os policiais penitenciários, os policiais militares, os policiais civis estão simplesmente decepcionados e aterrorizados de ver uma negociação do Estado, através do governo Barbalho, com o Comando Vermelho. Exato. Eu não sei, às vezes tem gente sempre chegando aqui, pessoal, vejam o absurdo que o deputado está denunciando aqui. Tá? E não é uma coisa que está inventando na cabeça dele, não. Tem áudio. Tem áudio para comprovar. Tá? Tem prova material do que ele está falando. Inclusive, temos notícia no portal também. Eles prepararam numa cela uma
conferência. Não, olha, é rir de nervoso, gente, porque é inacreditável que isso está acontecendo nesse país. Você prepara numa cela, numa prisão, uma conferência entre a SEAP, Secretaria, né, do Penitenciário, de Administração Penitenciária, com a cúpula do Comando Vermelho, aí você distribui isso lá para todo mundo, para eles poderem falar com a cúpula que está do lado de fora. Eles estão fazendo uma conferência dentro da cadeia. É isso mesmo que você está escutando. Não é invenção nossa, não. Tem áudio para comprovar isso. É isso que está acontecendo no país. E aí uma pergunta que assim, não tem como não fazer, né? Como é que fica o povo do Pará? O senhor que é de lá, que o senhor conhece, né, o povo. O que o senhor teria para falar para o povo do Pará? Max, eu vou falar olhando ali para a câmera, porque eu sei que muitos paraenses estão acompanhando hoje o seu programa. E para o nosso povo brasileiro como um todo. O que um povo pode esperar de um governo que negocia com uma organização como o Comando Vermelho? O que esse povo pode esperar? O que o cidadão de bem, que a família pode esperar de um governo como o governo do Barbalho, que negocia com o Comando Vermelho, pode esperar? Que segurança esse governo pode dar para o cidadão? Que confiabilidade o cidadão pode ter num governo que está negociando com lideranças de criminosos? E criminosos que dão ordem para matar qualquer um na rua. Autoridades, policiais e cidadão de bem. É como eu falei para você. O povo do Pará sabe disso. O povo do Pará me viu 30 anos nas ruas. Eu não vivia dentro da delegacia, era nas ruas. Eu respondo, como o próprio governo Barbalho sempre dizia, sempre diz, como os seus aliados lá sempre dizem, que eu respondo um monte de processo. Respondo sim. Não foram poucos, não. Inclusive, respondo até hoje ainda de homicídio. Invasão, tortura, que não tem casa de traficante e assaltante que tu pega e que ele não vai em corregedoria e Ministério Público dizer que foi abuso de poder, que foi torturado. Agora, tudo bandido. Vagabundo. Tudo vagabundo. E tudo que fiz e todos os processos que respondi foi para defender a família e o cidadão de bem. Foi para defender os nossos filhos das drogas. Mas não respondo nenhum por corrupção. Eu não tenho 1 bilhão e 300 milhões na minha costa que se desfacelaram aí através de, pelo que a polícia está vendo, pelo que as investigações estão correndo, né, em bens, em gado, em apartamentos, em fazendas de 300 bilhões de reais. Não tem isso na minha costa, nem na minha consciência. Eu nunca transmiti para o povo do estado do Pará insegurança, porque quando eles me viam na rua, eles sentiam era muita segurança. Eles não podem, Max, jamais acreditar num líder do estado do Pará que negocia com o Comando Vermelho. Nunca! E até agora, este canalha não teve a coragem de exonerar o secretário de administração penitenciária. O que se pode esperar de um governador como este? É conivente com essas ações e com essas atitudes? Não podia ser diferente. Porque ele está envolto em escândalos de corrupção que passam o pescoço dele. Eu costumo dizer que ele é doutorado e pós-graduado em desviar, em enganar. Pois é. E aí, né, tem gente aqui perguntando o seguinte: por que a Globo não fala dessa questão aí do mais de R$1 bilhão que sumiu nas contas do estado do Pará? Né? Mais um motivo, a gente sempre toca isso aqui, pessoal, para a gente ter o Terça Livre na TV aberta. Porque isso aqui, que a gente está falando aqui, tinha que estar na TV aberta.
tinha que estar falando com todo mundo, para todo mundo poder ter a chance de saber essas informações, o que está acontecendo no país. Alan, o Alan que está aqui com a gente também, né? Não sei se você chegou a escutar tudo, Alan, mas você tem aí 1 bilhão e 300 milhões que sumiram nas contas. Eu acho que não daria nem no compartimento que ele está ali. Pois é, não cabe, né? Não cabe. Se fosse botar tudo ali, o volume não caberia. Não, olha, eu vou reforçar o que o Max está falando ali, da questão de levar o conhecimento à população. O povo que sofre não fica assistindo jornal em YouTube, não, gente. Essa é a real. Já falamos aqui, são 100 milhões de brasileiros. O ministro Rogério Marinho esteve aqui no Terça Livre, falou esse dado para a gente. Isso está ecoando no meu peito. E eu quero falar para os 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Eles precisam saber o que os governadores, prefeitos estão fazendo. Eles precisam saber o que os deputados estão fazendo. Só tem um deputado no Pará? É isso? Desculpa a pergunta, mas só tem um deputado no Pará? Não, são 17 deputados federais. Então, mas aí, com um problema grave como esse, só tem um deputado falando. Eu vou aqui lhe colocar, amigo, uma situação. Respondendo a sua pergunta, Alan, né? Alan. E aqui é o Max, na questão da mídia. Né? A gente sabe que no Brasil existe um pool daqueles do passado, de governos passados de esquerda, no sentido de tentar, a todo custo, né, desconstruir um governo como o do presidente Bolsonaro. E inclui-se aí nesse coluio grande parte da mídia, alguns caciques de partido e algumas instituições, inclusive. Porque muitos, se não dizer todos, mamavam o dinheiro do povo para viver e fazer o que faziam. Nós temos, no Pará, por exemplo, um governo do estado, como é o caso do governador de São Paulo, que se unem no sentido de causar cada vez mais o caos para a população. Porque quanto mais desemprego e quanto mais empresas, pequenas e médias principalmente, os trabalhadores autônomos tiverem, é melhor para 2022 para eles. Eles tentam a todo custo fazer com que essa desconstrução exista. E parece que cada vez mais o tiro sai pela culatra. Porque existe as mídias sociais, existem programas como os de vocês que não deixam isso acontecer. Porque eu não posso, Max, entender, e eu falo aqui na questão da parcela do Pará, mas isso tem em vários lugares do país, em vários estados, que um governo como o presidente Bolsonaro, que quando entrou a pandemia, chamou os ministros, arrecadou tudo que ele podia dos ministérios para socorrer cada município desse país. O meu estado do Pará foram 40 bilhões de reais. Fora o auxílio emergencial que ultrapassou já 14 bilhões. Fala de novo o número, porque a palavra bilhão às vezes fica abstrata. Fala de novo o número, como é? 40 bilhões. Cada 1 bilhão são mais de 999 milhões. Eu sei que é. Às vezes pode parecer que a gente está menosprezando vocês. Não é isso, não. É só para ajudar mesmo na hora do raciocínio. Então, é 40 vezes mais do que 999 milhões. Então, se uma casa de 1 milhão, né, uma casa de 1 milhão, se você compra 999 mil casas dessas, né, então você tem... Não, 999, né? 999, e não, é 1.000, isso mesmo. Se você tem 999, casas,
ali de 1 milhão, você que soma isso 40 vezes. Foi esse o dinheiro que foi injetado no estado do Pará. Agora, desculpa Passou cortá-lo, a correr as pode vítimas do coronavírus. E completando, Alan, no estado do Pará, além de tudo isso que ele mandou, que eu tenho certeza mandou para todos os municípios desse país, Sim. e que muitos se aproveitaram para se tornarem milionários, como no meu estado do Pará, onde tem helicóptero apreendido nos hangares pela Polícia Federal, né? Tem gados que ficam saindo de fazenda para um lado para o outro, né? E dentre tantas outras coisas que a gente sabe. Agora, na questão do que eu falo, da mídia, né, onde a gente vê a esquerda bater, que o presidente é um genocida, que o presidente é isso e aquilo, engraçado. A mídia, no estado do Pará, grande parte dela, ou quase toda ela, eu quero aqui não generalizar como todo, está na mão do governador do estado. Está na mão do governador do estado. Ele tem lá um canal de TV e várias rádios, né? E tem programação de mídia, de propaganda e de sustento, que todos nós sabemos, com outras emissoras, que não diz um ai contra o governo do estado. De todos os deputados estaduais que lá se encontram, eu só conheço um que não está na mão dele, que chama-se delegado Caveira. E que me perdoe se tem mais algum que não esteja. Acho que tem um delegado da Polícia Federal também, que é deputado, que também não se encontra na mão dele. O resto todos estão. Dos deputados federais, eu não quero me expor no sentido de ser errado. Ser elegante. Mas grande parte se encontra também na mão dele. Como algumas instituições dentro do Estado. Algumas instituições. Ao ponto de que qualquer um que falava dele, inclusive no WhatsApp, ele conseguia mandado de busca na casa da pessoa para prender. É um Brasil pequeno, era o que estava acontecendo aqui a nível nacional, dentro do estado do Pará. Ninguém podia falar mal do governador do estado. Quer dizer, se algum político falasse mal no algum WhatsApp... político, algum blogueiro, algum cidadão comum que falasse mal dele no Zap, ele mandava pegar o telefone, né, pedia mandado de busca e saía prendendo e invadindo a casa das pessoas. É a mesma situação que aconteceu nas questões dos decretos. Os malditos decretos, que todos nós sabemos da questão do vírus, isso ninguém pode negar. O vírus existe, precisa termos os cuidados devidos, precisamos fazer de tudo para que ele não crie mais asa no sentido de alastrar. Todo o povo brasileiro sabe disso. Agora, alguns decretos foram propositalmente baixados, inclusive não deixando que o povo se manifestasse, que o povo trabalhasse. Decretos inconstitucionais que vão de encontro até o estado de sítio que é previsto na Constituição, porque o estado de sítio não tira o direito do profissional. Lá ele tirava o direito dos profissionais, tirava o direito do trabalhador, fazia com que as pessoas quebrava, mandava invadir, prendia. E quando o povo vai para a rua para se manifestar, ele usava a polícia para não deixar se manifestar, falar. Eu participei, inclusive, de uma das manifestações. E engraçado. E a mim, na rua, ele não deixava a polícia, não tinha ordem para tocar em mim, não tinha ordem para isso, mas queriam prender as pessoas que estavam próximas. Um ditador. Um ditador. E falar que o presidente Bolsonaro, como muitas vezes no jornal dele ele critica o presidente, como tem o título, e eu cheguei já a trazer isso em Brasília, governo do Pará combate a pandemia sem ajuda do governo federal. Que covardia deste governador canalha! Que covardia! 40 bilhões não deu? Respiradores, leitos, remédio. Nada disso deu? Tu esqueceu disso, governador?
chamar o presidente da República de genocida, vocês de esquerda, estendendo porque ele é um esquerdista, mas estendendo agora de forma macro para esse país inteiro, é outra covardia que não vai colar de vocês. Porque vocês sim, nas últimas quase 2 décadas, ou vocês acham que o povo esqueceu? Vocês roubaram da Petrobras mais de 39 bilhões. Para que o colega lá do outro lado possa entender de novo, e o povo. 39 bilhões nessas últimas quase 2 décadas. E só nos 2 anos e meio de governo Bolsonaro, ele já dá um lucro de 70 bilhões de reais. Acabou a corrupção lá. Vocês no BNDES roubaram 500 bilhões de reais. Eu estou falando em bilhões de reais. Nas tramóias entre empresários bandidos, políticos bandidos e tudo mais. Nos Correios, Max, foram 7 bilhões do fundo de pensão. Vocês deixaram mais de 13 milhões de desempregados. Aí vem chamar o governo do presidente Bolsonaro de genocida? Vocês nas escolas, se eu tenho tempo ainda, tem. Vocês nas escolas, fundamental de criança de 5, 6 anos, implantaram sexo. Ensinar sexo para criança de 5, 6 anos de idade. Cartilha, mostrando modelos diferentes de família. Vocês no ensino médio tiraram o patriotismo da nossa juventude, implantaram ideologia de gênero para a nossa juventude. Vocês no ensino superior implantaram a anarquia, implantaram o uso de droga dentro das universidades, valores incorretos de vida dentro das universidades. Mostrar só um lado da moeda no que falam quando falam de ditadura. Vocês não contam nada do que aconteceu lá em 64. Vocês contam o lado de vocês. Vocês foram além disso. Vocês, esquerdistas, comunistas, canalhas, vocês entraram com um projeto, através do deputado do PCdoB, Orlando Silva, que está ainda, e está na gaveta porque nós, deputados conservadores, não deixamos ele ainda andar. Que pai pudesse casar com filha, irmão com irmã. Vocês são canalhas, destruidores de família. E o presidente Bolsonaro, que é o genocida, me lembra até Pilatos. Quem é o genocida? São vocês, esquerdistas? A pergunta é para o povo. São os esquerdistas que destruíram família, fizeram todas essas roubalheiras. Ou é o presidente Bolsonaro, que acabou com a corrupção, que resgata os valores de família e que hoje socorre essa população da melhor maneira que pode? Só para o meu estado do Pará, para você ver quanto esses governadores tentam contra o presidente, já foi mandado mais de 1 milhão de vacinas. E não foi sequer usado nem a metade. Quem é o genocida? Quem vocês vão colocar na cruz? Os comunistas canalha que roubaram e destruíram família ou o presidente Bolsonaro? Alan. Não, a gente fica até sem palavras. Né? Pode falar, Alan. A gente fica sem palavras, né? Sim. Sem palavras. Eu tava aqui, ó. Eu tô aqui. Não, essa aqui é do nosso contador das assinaturas ali. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente está aqui com a matéria do Terça Livre, Max, que eu quero só... O que eu ia comentar era isso, porque assim, a gente precisa conscientizar o povo do Pará também, né? Que o povo votou, né? O povo votou. Exatamente. Tá aqui a matéria do nosso portal, no dia 31 de março, matéria da nossa jornalista Bruna De Pieri. É assustador. Assustador. O que o deputado está trazendo para a gente aqui. Quando a gente olha, e eu fico imaginando se a população toda do Pará, o Pará que tem município que é maior do que o estado de Santa Catarina, né? Altamira, sim,
O deputado me corrija aí se eu estiver equivocado. Altamira, eu já fui no Pará duas vezes, né? Uma vez eu fui de carro para dar uma palestra e fui de Mato Grosso até lá. Fui de palestra lá no Pará. Fui em Belém também. Eu fico imaginando se a população do Pará tivesse essas informações em TV aberta lá. Exatamente. Porque não adianta. Esse pessoal tem medo de pressão popular. Se o povo for esclarecido, porque muitas vezes a sensação que dá qual que é? Parece que o povo está dormindo, né? De fato, o povo está dormindo. Não recebe esse tipo de informação. Não chega. A mídia faz terror psicológico em várias outras coisas. Mas naquilo que precisa, ela não faz. Você imagina se você tivesse essa informação aí todo dia sendo questionada. E aí, fulano, cicrano, porque aqui, ó, a informação da matéria é assustadora, né? Nós temos aqui, ó, o coronel mencionado seria da Polícia Militar e os bandidos estariam em presídio de segurança máxima. Em troca de benefícios, fariam cessar os ataques contra policiais penais. Aí está aqui o trecho da fala dos áudios. Os criminosos já teriam ordenado 12 ataques contra policiais penais no Pará, de dentro das penitenciárias. De dentro. É isso aí. 9 deles foram assassinados em um ano. Um policial penal disse, sob anonimato, que há muito medo durante o trabalho no presídio. Nós vivemos presos. A gente perdeu o direito de ir e vir. Perdemos o direito ao lazer. Em casa, a gente tem que andar assim. Uma arma aqui e outra na cintura. Já a CEAP informou por meio de nota, né? Que tomou conhecimento do áudio e que vai apurar o conteúdo. Já aconteceu alguma coisa? Nada. Deputado? Absolutamente nada. Então tá aí. Essa matéria é 31 de março, né? 31 de março. Até agora nada. Até agora absolutamente nada. Tá aí, ó. Estamos no dia 6 de abril. Vai fazer 7 dias amanhã. Agora imagina a população ciente de um problema desse. Porque é grave, gente. Isso é muito grave. Isso aí parece cena de filme, tipo Batman. A gente tá falando do Batman. É isso mesmo. Filme do Batman. É o Coringa ali, faz o que quer. Pinguim. Só que não é filme. É dado real. O Brasil virou um cenário hollywoodiano. É o quê? Não, o deputado também estava comentando aqui comigo, Alan, antes da gente começar, de um caso assim bem bizarro que aconteceu lá, né? Que inclusive levou a exoneração, né, de uma funcionária da prefeitura de Belém, né? A Bárbara Pastana. Né? Como é que foi aí esse caso? Foi hoje, né? Essa informação foi hoje. Olha, eu cheguei, inclusive, a fazer essa denúncia, né? Gravei um vídeo esclarecendo e mostrando para a população. São fatos, Max, que quem assiste, e eu espero que vocês possam assistir esse vídeo, no meu vídeo eu desfiguro a questão do rosto da criança para que ela não apareça. Né? Claro. É comum nessa questão desse pessoal da esquerda, de comunistas, como eu sempre falo, em fazer esse tipo de coisa. E aqui eu não estou questionando, e nem quero aqui questionar a questão de opção sexual. Né? Sim. Eu tenho dentro das pessoas que trabalham comigo, pessoas de opções sexuais diferentes, né? Tenho parentes, e nunca tive problema, pelo contrário, me dou muito bem. Agora, a Bárbara, que você mencionou aí, é um travesti, né? Assumido travesti, que adotou uma criança. Olhem o que eu vou colocar para vocês, e se vocês procurarem na minha página, vocês vão ver esse vídeo lá. Delegada Dermal. Esse vídeo está lá. Isso é uma pura covardia com uma criança. Causa ódio de ver uma situação dessa. A criança, ela adotou ainda bebê de 1 ano, mais ou menos, a criança está com 7 anos de idade. Ela se intitula mãe da criança. Ela simplesmente gravou um vídeo colocando uma peruca de mulher na criança. Gravou o vídeo, a criança chorando
não querendo, pedindo para que não acontecesse aquilo, que ela não era aquilo. Isso vocês vão ver no vídeo. E ela simplesmente debochava da criança. E jogou na rede social dela. Minha gente, isso é destruir família. É uma covardia com quem não pode se defender. Você querer impor, você querer fazer com que a pessoa, desde criança, faça uma opção contra a sua vontade. Isso é covardia com a nossa criança brasileira. Isso não pode acontecer. Hoje eu protocolei no juizado da criança e do adolescente, pedindo providências, mandando o vídeo, inclusive, dessa covarde, né, que é do PSOL, não podia ser de outro lugar. É do PSOL, que é ligada ao prefeito, que é do PSOL, que é ligado com o governador, que é um esquerdista também comunista. Não se pode esperar coisa diferente. Quanto pior, melhor para eles. Quanto mais eles destruírem a família, mais eles têm o controle. Quanto mais eles deixarem desempregado, mais eles têm o controle. Quanto mais eles deixarem uma população desarmada, mais eles têm o controle, até porque eles têm o aliado Comando Vermelho. Assista um vídeo, está na minha página, delegada Dermauro. Isso aí.